querido, tudo Tô bem? bem, você, como é que você está? Que saudade. Saudade de você também. Como que você Eu tô tá? muito bem, Elisa. Então vamos lá, Elisa. Olha só, primeiramente eu queria te agradecer muito por aceitar nosso convite. Essas quintas, elas são quintas super especiais, né? Porque nós vamos falar sempre sobre liderança, sobre bem-estar, sobre pessoas, sobre gente. Isso é muito bacana. O mês de abril é um mês voltado para a segurança, é um mês, a gente fala mês roxo, é um mês voltado para a saúde e segurança do trabalho. E assim, Aham. Elisa, eu acredito nesses mais de 20 anos que eu tenho aí na área de saúde e segurança do trabalho e em produções de empresas, em, em show de fábrica, inclusive, a gente deve cuidar dos nossos colaboradores, deve cuidar da nossa gente, para que a gente tenha resultados extraordinários. Se isso não for o caminho, a empresa está fadada a um insucesso, não é verdade? Sim, Então vamos sim, lá, sim. mulher, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, que olha, hoje está bombando, hein? Estamos com Que 300 e delícia, que poucas pessoas na nossa delícia. live. Vamos aí. Bom, eu e Cledson nos conhecemos, né, de alguns trabalhos em empresas em São Paulo. Eu sou psicóloga organizacional, consultora de cultura organizacional e desenvolvimento de liderança. Então, esse é um tema, né, que eu tenho abordado muito, porque eu já venho trabalhando a cultura nas organizações, uma cultura mais positiva, mais humanizada, né, desenvolvendo as lideranças já com esse mindset de olhar para as pessoas, né, entender que resultado, sim, vem através das pessoas. E isso é um discurso que a gente tem, né, de uma vida, só que nesse momento pós-pandemia, que eu diria que 2023 foi considerado já um ano pós-pandemia, no sentido de, ok, existem casos ainda, né, de Covid, mas graças a Deus não existe mais a mortalidade que existiu antes e tudo mais. Então, eu venho atuando também, né, como mentora emocional e profissional. E eu chamo mentoria, Cledson, porque se eu disser que eu faço terapia, eu teria que me posicionar de uma maneira mais pacífica, uma maneira mais de ouvir. E eu tendo a interagir com o meu cliente, que eu não chamo nem de paciente, eu chamo de cliente, para que eu possa pensar junto com aquela pessoa quais são os dilemas, né, que eles enfrentam. Alguns vêm de quadros, né, de burnout, de depressão, né, de situações que pioraram muito, né, nessa volta ao trabalho, né? Então, 2023 vem aquela onda, se volta presencial, se continuar híbrido, discussões sobre 4 dias da semana, né? Então ainda a gente está enfrentando várias coisas. Então esse é só um overview aí do trabalho que a gente vem fazendo nesses anos todos, né, de carreira. Que bacana. E olha só, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, Elisa: qual é a relação entre o bem-estar e a segurança do trabalho e como elas se ajudam? Tá. É interessante essa nossa live neste momento, Cledson, porque assim, como eu vinha estudando muito a psicologia positiva e sempre pensando no conceito de felicidade no trabalho, eu não tinha feito a conexão com a área de saúde e segurança do trabalho, né? E recentemente eu fui, né, no Congresso de Saúde Mental, né, que foi da Vitude, em São Paulo, tá? Foi muito bacana, muitas empresas renomadas, né, apresentando trabalhos lá. E aí eu tive essa oportunidade de ter este olhar, né, de ter pessoas palestrando que eram da área de segurança e saúde. E nós vimos que assim, o impacto é gritante, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, né, vamos dizer da questão do burnout, né, que é o que as pessoas mais falam hoje em dia, mas que na verdade as pessoas são afastadas por uma depressão, por uma crise de ansiedade, né, que a condição do burnout leva a pessoa a ter este adoecimento, tá?
Então, o burnout ele é uma condição e a doença, ela é aquilo que a pessoa está sentindo. Tá? Então, assim, aí o que impacta no absenteísmo, impacta no nível de acidentes no trabalho, né? Se a pessoa não está bem, ela não consegue se concentrar. Então, vamos dizer, né, você trouxe aí de chão de fábrica, né? Eu também já atuei em muitas indústrias que era, assim, perigosíssimo, né? Se a pessoa não estivesse com atenção total no trabalho, ela poderia sofrer um acidente, perder um membro, né? Então, as pesquisas mostraram mesmo, né, que as pessoas que elas não estavam bem mentalmente, o nível de acidentes no trabalho, eles aumentavam, né? E as pessoas tiravam mais licença do trabalho, então licenças médicas longas, né? Então, tem uma relação, assim, tremenda entre os dois assuntos. E Se eu olha só, respondi também, tá, sua pergunta. sim, e olha só, já dando uma continuidade a essa resposta, quais são os sinais, Elisa, que a gente percebe quando uma empresa ela não está cuidando ou ela não tem o bem-estar no trabalho, no ambiente de trabalho? Tá. É justamente isso. Os relatórios, por exemplo, de absenteísmo podem ser um sinal, tá? Porque as pessoas estão faltando tanto no trabalho, né? Os próprios relatórios, né? Os índices de acidente. O que está acontecendo que depois de um tempo para cá começaram a ter mais acidentes no trabalho? Então, esses índices, eles são sinais de que algo não está contente. Ou as pessoas não estão bem, né? Quando já chega a nível de relatório, é porque a coisa realmente já está grande. Mas se a gente trouxer no menor nível, né? Então, assim, a forma que nós teríamos seria um bom desenvolvimento das lideranças para que eles percebessem a mudança de comportamento de seus colaboradores, tá? Isso em qualquer nível, em qualquer cargo na empresa. Legal. Tá? Então, à medida que o líder começa a ver que a pessoa, por exemplo, era uma pessoa super comunicativa, de repente está mais quieta, comete mais erros no trabalho, vai fazer um relatório e perde informações importantes, ou comete erros que não cometia antes, né? Então, esses são alguns sinais que as lideranças podem captar, né, e se elas estiverem realmente voltadas, né, para as pessoas. Então, a formação da liderança é fundamental. E uma cultura, né, da empresa que seja uma cultura já que olhe para os seus colaboradores. Você falou Né? aí sobre liderança, né, o cuidado, e você acha que essas doenças, principalmente doenças de cunho mental, não sei se eu posso falar assim, se são doenças da mente, né? Emocional. Emocional, emocional, vou falar emocional. Tem muito a ver com a liderança, com o tipo de liderança que é exercida naquela empresa? Tá, sim, sim. Tanto que por isso que eu foquei já direto na formação das lideranças, né? Porque, por exemplo, nós temos, né, depoimentos de pessoas que adoeceram por conta de uma liderança tóxica, né? Então, assim, ambientes onde a cultura da empresa é uma cultura onde eles aceitam, né, os assédios morais, eles aceitam, né, o comando e controle, o exigir demais das pessoas, né? Isso acaba afetando o moral da equipe, e isso, quando é constante, ele pode levar ao adoecimento. Né? Então, assim, digamos que de 2023 para cá, existiu realmente uma virada de chave, porque, assim, o boom foi tão grande de pessoas adoecendo, né? Até por conta da pandemia e as razões que eu mencionei antes, né? Que aí as empresas, ok, então vamos ouvir mais essas pessoas que vêm falando tanto para a gente, que a gente precisa humanizar mais e precisamos olhar mais para as pessoas. Isso não é um modismo, é algo que veio para ficar, porque
As empresas que não olharem para as pessoas, não cuidarem de suas pessoas, não mostrarem a valorização, cuidado, que eles se importam realmente com essas pessoas, essa empresa não tem sustentabilidade, né? Que a gente falou já em outros trabalhos Sim. que fizemos juntos sobre a sustentabilidade das pessoas dentro das empresas, elas só ficam se elas têm valores similares aos valores daquela empresa, né? Se elas se sentem apreciadas, se elas se sentem cuidadas, se elas têm um bom ambiente, né, de coleguismo, de confiança, de segurança psicológica, onde elas podem ser autênticas, né? Empresas diversas que aceitam pessoas independente de idade, de escolhas, de religião, de qualquer coisa. O profissional é um profissional, né? Então, Ô, olhar Elisa, esse. olha, você falando comigo agora e eu imaginando os meus clientes, alguns clientes que eu vejo, algumas empresas que eu vejo por aí, eles não sabem, eles não conseguem ainda chegar ao equilíbrio entre resultados, né, e limite, né? O que é resultados? O que é que eu quero, o que eu entendo de resultado, né? E aonde vai ter meu limite, né, para que eu possa exigir daquela pessoa, onde ela pode, até onde ela pode ir, para que eu não consiga, que eu também não tenha, eu tenho meus resultados financeiros, mas tenho resultados de saúde, bem-estar lá embaixo, que é tão importante quanto os financeiros, né? Porque o financeiro pode ser Sim, maquiado, né? Ele pode ser esse mês. O mês que vem pode não ser, não ter esses bons resultados, porque eu tenho um grupo doente, né? E, enfim, eu posso ter uma rotatividade muito grande. Enfim, eu posso não ter engajamento com a cultura, enfim, então tem vários sim. fatores. Como você acha que agora as empresas devem chegar nesse equilíbrio entre resultados e limite? Tá. Isso é muito importante que desde, né, dos C-levels, né, dos diretores, eles tenham essa conscientização, né? Estabelecer metas que sejam atingíveis, né? Porque assim, as pessoas funcionam. É importante que as pessoas elas tenham. Existe um nível de estresse que é o estresse saudável, que é aquele estresse que dá, sabe, eu quero mais, eu vou mais, eu consigo mais, é o estresse saudável. Eu sei que eu consigo, pensa num elástico, né? É o gestor conhecer a equipe ao ponto de saber até onde ele pode esticar, né, aquela equipe ou não. Então, daí a importância de tanto a empresa como estratégia, ter estratégias que são atingíveis, né? Elas são mensuráveis, são atingíveis, é uma meta que é bom para todo mundo, que essas metas elas sejam cascateadas, né, em todos os níveis através das lideranças. Então, a boa comunicação em todos os níveis é fundamental, né, para que as pessoas que estão abaixo elas tenham segurança de que a liderança deles está passando algo que realmente é atingível, né? Então, é conhecer a equipe, o que essa equipe é capaz, o que cada uma dessas pessoas na minha equipe é capaz, né? Qual é o potencial dessas pessoas. Então, quando eu conheço, eu sei onde eu posso puxar e eu sei quando eu tenho que tirar o pé do acelerador com a pessoa, porque senão ela espana, né? Então, conhecer o outro. Então, ter metas que realmente são realistas, são atingíveis, né? E são metas, podem ser metas desafiadoras, que isso também é bacana que sejam desafiadoras. Poxa, ano passado nós conseguimos tanto, agora a gente consegue tanto. Isso é ótimo para a equipe também se sentir desafiada, mas que a equipe não seja espanada, tá? Olha só, falando em desafio, quais são os desafios hoje que você acha que as empresas elas desejam ter eles para ter um ambiente feliz e seguro? Tá. Em que sentido?
E você quais são os diz? desafios da transição? Calma, deixa eu refazer aí a Tá. pergunta. Eu quero fazer duas ao mesmo tempo. Então, vou assim, quais são os desafios para as empresas que desejam ter um ambiente de trabalho mais feliz e seguro? Né? Quais são os Tá, desafios dessas empresas? Que tá. elas vão passar para ter um ambiente seguro, saudável e feliz. Tá, tá. Ah, isso foi um aprendizado maravilhoso que eu tive com a Carla Furtado, nossa querida, que nos deixou muito cedo, né? Eu fiz a formação de Chief Happiness Officer com ela, e ali a gente tocou muito, né, nesses desafios, Cledson, porque o maior desafio é, por exemplo, para uma área de recursos humanos ou uma área de consultoria, é conscientizar, né, os C-levels que realmente eles precisam fazer este trabalho, que realmente eles precisam investir em pesquisas para entender como está aquela população daquela empresa, para que eles saibam exatamente onde eles precisam investir. Né? Não adianta, por exemplo, uma empresa dizer assim, todo mundo está investindo em bem-estar, então vamos arrumar o ambiente, vamos colocar puffs na área do refeitório, vamos colocar na áreas de descanso, de meditação, só que eles não trabalham a cultura, eles não trabalham, né, o jeito de ser daquela empresa. Então não adianta você dar recursos chamados até os recursos higiênicos que a gente fala, né, até paliativos, se não trabalhar a liderança, se eles não se conscientizarem, né, realmente do que onde eles precisam investir mais, entender com as pessoas o que é importante para que elas estejam mais felizes e satisfeitas naquele ambiente. E uma outra coisa muito importante também é fazer um trabalho de conscientização com as pessoas para que elas também tenham autorresponsabilidade. Porque assim, o não adoecer não é responsabilidade só da empresa, muito mais até das próprias pessoas. Mas por Né? quê? Porque eu preciso buscar um autoconhecimento, eu preciso me entender, eu preciso saber como eu opero, O meu quais são meus limite. limites, exatamente, para poder dizer para o meu gestor, se ele não está percebendo, eu tenho que dizer para o meu gestor. Né? Aí uma política, né, uma empresa que estabelece uma política onde existe segurança psicológica, a pessoa se sente à vontade para se expor, ela vai chegar. Eu estou espanando, eu não estou conseguindo mais. O que você pode fazer para me ajudar? Né? Então, ter a coragem para se comunicar com o seu gestor. Ô, Né? Elisa, Buscar, perdão. não pode ter ponto, não pode comentar. Desculpa. Buscar, né, a meditação, buscar a terapia, né, a ajuda, né, de um terapeuta, de um mentor, alguém que possa ajudar essas pessoas para que elas consigam enxergar com clareza o que é que está acontecendo naquele meio que está adoecendo. Porque às vezes não é a forma que a pessoa entende a ação do outro que está me adoecendo, não necessariamente o que o outro faz, mas é o significado daquilo que o outro faz para mim. Olha só, Percebe? quando a gente fala assim, cuidados de pessoas, a gente tem um preconceito de achar que isso é só para grandes empresas, na verdade, né? Médias e grandes empresas. E, na verdade, não, né? Isso independe de colaborador. Até você fala para os meus clientes sempre que saúde e segurança não é para empresas de 1.000 funcionários, é para empresas de um funcionário e infinito. Né? Não tem um limite para você cuidar da saúde, da segurança, do bem-estar do teu colaborador, né? Quando você compartilha também desse mesmo conceito de que não existe tamanho de empresa para a gente cuidar de gente. Com certeza. Por exemplo, nós somos consultores, nós prestamos serviço para empresas. Então, se a gente não se cuida, como que a gente pode cuidar do outro? E É, pensando também nessa questão, assim, você consegue dar exemplos de empresas que têm case que a gente poderia ser exemplo, né?
um exemplo a ser seguido que você poderia, que deu certo, que implantou e deu certo? Tá. Assim, o que nós vemos mais nos relatórios, nos projetos, são empresas maiores. Tá? Então, por exemplo, a Heineken fez a implementação é, de políticas, né, mais humanizadas, trazendo realmente conceitos de felicidade no trabalho, estão tendo muito sucesso. Na segunda-feira, no próprio jornal Hoje, nós tivemos, né, uma matéria com a Chili Beans, né? Claro que eles não falavam o nome da empresa, mas aqui a gente fala, e que a gente tem que falar sim das empresas que estão fazendo algo bacana, Inclusive, né? esse Eles são restaurante é aqui clientes. do meu lado, é meu vizinho. Ah, é? Então, a Chili Beans fez um grande investimento, né? Eu comecei a minha vida dentro do conceito de felicidade no trabalho, bem-estar, com o Vinícius Kitarhara em 2016, buscando a minha própria felicidade. Então, eu comecei a entender esse conceito desde então. E depois que você, né, tem um grande amigo que talvez esteja assistindo a gente, que é o Jorge Andrade, um consultor também muito bacana, muito competente aqui do interior, ele fala, depois que você vê, você não desvê mais, né? Então, depois que eu comecei a enveredar por este assunto e ver o quanto faz sentido, né? Você conquista, assim, uma paz, Cledson, que sabe, não tem explicação, não tem preço. Né? Então, eu digo para as pessoas, façam isso, porque é possível, né? Então, assim, não tem como eu reclamar do outro, reclamar da empresa que eu estou inserido, se eu não estou olhando para dentro, né? Será que eu estou entregando? Será que eu estou me cuidando? Para que eu não me estresse com aquele trabalho, né? Alguns casos de burnout, Cledson, você vai ficar surpreso, as pessoas se adoecem porque elas amam demais o trabalho e elas não conseguem colocar limite para parar. Elas vão e vão e vão e vão. Isso aconteceu comigo trabalhando em um banco na Inglaterra. Olha só. Então, assim, exatamente, quando você vê, você já está doente. Né? Eu fiz, com a minha situação, eu falei assim para a pessoa do RH, eu não posso ir no médico hoje, porque eu sei que ele vai me afastar, e hoje eu estou em fechamento, eu vou no médico amanhã, nesse nível. Então, as pessoas se adoecem porque elas são apaixonadas pelo trabalho, elas querem entregar, elas não querem deixar a equipe na mão. Só que é importante, sim, se conhecer e colocar limites. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou mais. Né? Bacana. Eu preciso me cuidar. Olha só, eles estão chegando ao final da nossa entrevista, da nossa live, entrevista, estou achando todo no programa da live, e eu queria te fazer uma última pergunta. O que você recomendaria para essas empresas que querem investir e desejam priorizar o bem-estar e a segurança do trabalho no ambiente de trabalho? Tá. Primeiro passo é fazer um diagnóstico. Né? O primeiro passo em si é a conscientização dos executivos, né? A que nível eles querem realmente investir em algo de tamanha grandeza. Se eles têm realmente o entendimento, eles não estão fazendo isso somente por marketing, por se tornar uma empresa, né, que quer ser bem vista no mercado. Inclusive agora, não sei se você viu, ontem até foi publicado que o próprio governo vai certificar empresas que investem, tem uma lei agora, que as empresas que investirem em saúde mental, porque também o governo ele tem um impacto grande que é no SUS. Então, se as pessoas adoecem muito, elas também sobrecarregam o sistema de saúde. Então, o próprio governo vai reconhecer as empresas com certificados de que aquelas empresas cuidam das pessoas. Né? Então, achei super bacana isso. Então, assim, o primeiro ponto é conscientização dos executivos. Uma vez que eles compram de verdade a ideia e querem implementar este cuidado como parte da cultura da empresa,
aí fazer um diagnóstico, né, para entender onde são as dores, né, da empresa, para que eles invistam em ações, e o trabalho com o desenvolvimento das lideranças, conscientização das pessoas sobre a importância do autocuidado, né? Então, o autocuidado pensando em saúde total, física, mental, emocional, espiritual, né? Como é que eu estou alinhado? Né? Como estão minhas crenças? Como eu cuido do meu corpo? Como eu cuido da minha mente? Como estão minhas emoções? As minhas relações, né? É muito importante também olhar isso, que as relações são fatores muito importantes para a saúde mental. Então, uma das razões que as pessoas estão sofrendo muito, quanto mais elas se afastam, menos pessoas elas querem ver e mais elas adoecem, e o risco de suicídio está aí, né? É verdade. Temos que nos cuidarmos, temos que cuidar do outro, do próximo, né? A gente tem que estar sempre atento. E principalmente quando a gente fala em liderança, né, Elisa? Quando a gente é líder, a gente precisa não somente dos resultados, nós não temos que focar em resultados, nós temos que focar em pessoas. E resultado vem depois desse cuidado, né, desse carinho, né, de estar sempre atento. Mas é isso, Elisa, muito obrigado. Foi muito bom tê-la aqui. Eu acho que nosso bate-papo é um bate-papo bem bacana, nos ajudou bastante. Eu acho que trazer esse conhecimento seu, sua experiência, eu acho que nos agrega muito. Muito obrigado. Essa live ela vai ficar Eu que salva no agradeço. Instagram e Ai, que depois bacana, ó. ela fica salva também lá no nosso canal no YouTube. Elisa, todas as quintas-feiras, na verdade, o dia é quinta, hoje a gente mudou por causa de horário, de agenda, mas é todas as Sim. quintas-feiras, às 19 horas, nós falamos aqui sobre liderança, empreendedorismo, ISG, saúde e segurança no trabalho. É isso, queria te agradecer Excelente. e te espero mais vezes aqui. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, de falar sobre um assunto tão importante. Tá bem? Se cuide também e nos vemos em breve. Um grande Beijo, abraço. tchau, Obrigada a querida. todos que estiveram presentes. Tchau, tchau.